Pai amado e santo, que está, Pai, a tua serva, a qual está aqui, Senhor, com o coração aberto, Pai. E ela vai transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco essa noite, Pai. Usa a vida dela, Senhor, e fala conosco, Pai, essa noite, Senhor, o que nós precisamos, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Usa ela, Senhor, tremendamente em tuas mãos, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. No 3, os irmãos já sabem. 1, 2, 3. Deixa Deus te usar. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje quando eu cheguei, eu olhei pro pastor e eu falei com a Giz, eu falei, não é que era verdade aquele bilhete? Eu só fui acreditar quando eu vi o post pronto lá. Mas eu já tenho uma palavra que eu gosto muito e eu confesso que eu tinha um pouco de dúvida sobre ela. Então essas dúvidas me trouxeram para essa oportunidade hoje. Eu espero que os irmãos entendam e me perdoem, porque eu estou começando agora a caminhar na palavra, mas eu creio que assim como Deus me pegou primeiro para entender essa palavra, eu tenho certeza que vai ser de bom fruto para a vida dos irmãos também. Se eu derrubar essa água aqui, não se assustem, que eu estou tremendo. Meu coração acho que está parando. Qualquer coisa me ajuda. Se coloca de pé, por favor. É uma palavra bem conhecida, mas agora, pelo meu ponto de vista, eu acho que vai ser bem, bem legal, né? Marcos 5, 25. A partir de 25, lá, irmãos. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curado daquele mal. Só até aqui, irmãos. Pode sentar. Eu gosto muito dessa palavra, porque por se tratar de uma mulher e por se tratar do fluxo de sangue. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de quando a Luísa nasceu. E a gente quer ser mulher macho, né? Quando ela nasceu, ela nasceu de parto normal. E eu entrei para a sala de parto meio-dia, porque o médico falou que ela já ia nascer. E eu entrei meio-dia e foram se passando as horas e eles me deram um remédio para acelerar a contração. E a contração aumentava, mas ela não nascia, a dilatação não alcançava. Ela nasceu 3 e pouco da tarde. Então eu fiquei do meio-dia até umas 4 horas quase fazendo força para que ela nascesse. Depois que ela nasceu, eu fui pro quarto. Daí eles colocaram em mim um lençol no meio das pernas, para não sangrar, né? Que depois que a gente tem bebê, os homens não sabem, vou assustar vocês agora. Depois que a gente tem bebê, a gente perde muito sangue. E a enfermeira que estava no quarto comigo, ela falou assim: mãe, agora não levante sozinha. Não levante sozinha, não faça muito esforço. Quando for no banheiro, não feche a porta. Espere um pouquinho mais. Só que na minha cabeça eu estava ótima. Eu queria ir no banheiro. Eu falei, eu vou no banheiro. Fui no banheiro, fechei a porta, irmão do céu. Quando eu tirei o lençol para me usar, para me fazer ali as minhas necessidades, pense numa sangueira que eu perdi. E eu me apavorei. Eu pensei, pronto, vou desfalecer de tanto sangue que eu perdi, porque a gente perde muito sangue. Eu particularmente perdi. Então eu fiquei pensando nessa mulher e eu pensei, quanto sofrimento durante 12 anos ela passou. Porque um sangramento, ele cheira mal, né? E junto com o sangramento ela teve outras coisas. Ela teve fraqueza, ela teve mau cheiro, ela teve o olhar atravessado das pessoas, porque ela era mal vista, né? Porque na época em que ela vivia, aquilo era uma contaminação. Então as pessoas se afastavam dela. Então assim, eu me peguei pensando nesse período todo e eu pensei assim, como é possível? Quanto tempo durante todos esses 12 anos ela ficou buscando Deus, a cura, e não conseguiu? Aí eu até comentei com a Luísa hoje, na hora que eu cheguei em casa, eu falei, Lu, você já parou para pensar por que ela não foi procurar Jesus antes? Porque eu tenho certeza que em um determinado momento daquela situação, ela ouvindo que Jesus curava, o que a gente no lugar dela faria? Tentaria chegar até ele.
Só que vamos supor que dentro desses 12 anos, os 5 ela tentou e não conseguiu. E por que ela não conseguiu? Porque as pessoas não deram espaço, porque as pessoas viam que ela estava chegando e ao invés de trazer ela para Jesus e mostrar para ele o quanto ela precisava ser curada, de repente eles não afastaram e não fecharam o caminho para que ela não chegasse até ele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como assim? Sabe? Por que ela insistiu várias vezes e não conseguia? Porque aqui na palavra a gente subentende que ela era de posses. Porque a palavra diz que ela vendeu tudo que ela tinha. E não adiantou de nada. Então assim, não é dinheiro que salva, não é dinheiro que cura, não é dinheiro que liberta, não é dinheiro que te traz para perto do Senhor. Sabe? Não é o que a gente entrega em materiais, não é o que a gente deposita visivelmente a ponto das pessoas olharem e falarem, olha, ela fez isso, por que ela não foi curada? Ela pagou tanto nisso, por que o remédio não fez efeito? Entende? Então assim, eu fiquei pensando, dentro dessas possibilidades que ela tentava se aproximar de Jesus e não conseguia, eu fiquei pensando assim, não era para ela não conseguir, nas vezes em que ela esteve buscando. Era para ela persistir. Porque não é assim? Quando os filhos da gente querem alguma coisa e a gente falar não de pronto e eles insistem, a gente não acaba cedendo? Não é o meu caso, porque quando eu digo não para a Luísa, é não. Mentira, eu sou bem vulnerável em relação às coisas assim para ela. Mas entende? Então assim, ela não desistiu. Mesmo ela sabendo que talvez ela não conseguisse chegar até ele, porque a multidão não deixava, porque ela não tinha apoio, porque ela estava anêmica, porque quando a gente fica nessa situação, o corpo já não responde mais. O corpo já não responde mais. Então assim, às vezes a gente fica ali meio cabisbaixo e a gente não quer fazer nada. E por mais que a gente queira, a gente não consegue. Eu quero dar um parênteses agora bem legal. Quem que fez aquela foto minha que o pastor fez o post, que fizeram o post? Você, Luiz. Meus parabéns. Eu não sou nada fotogênica e você acertou. Sabe? E nesse dia, não estou falando da foto, só que a foto é só o contexto para eu vou contar agora. Nesse dia dessa foto, era numa quarta-feira. E o meu dia começou totalmente bugado. Bugado que eu digo, desculpa, né? O meu jeito, mas assim, começou todo errado. Sabe, eu já estava indo trabalhar com o carro, já fazia um tempo, eu já estava acostumada, eu já tinha perdido o medo, eu já tinha aprendido a sair com ele de casa, tudo. E naquele dia eu entrei no carro e eu estava conversando com a irmã Dias agora, que ela foi fazer um favor para mim ali. Eu falei, naquele dia eu entrei no carro e eu não consegui ligar o carro. Porque eu olhava assim ao meu redor, eu estava me sentindo tão oprimida, eu podia ver assim a escuridão ao meu redor. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E se eu for trabalhar de ônibus, eu tenho que sair de casa às 6h30, para mim chegar lá 8h10. Então assim, eu não tinha como não ir trabalhar naquele dia, ou então chegar mais tarde. E eu também não tinha dinheiro para ir de Uber. Então eu falei, Deus, que você me ajude, que você seja meus olhos, minhas mãos, meus pés, que você seja minha atenção, e que se eu me perder no caminho, que o Senhor me pegue com o carro e tudo e me jogue lá dentro do meu trabalho. E eu não sei como é que eu fui. Eu sei que quando eu cheguei lá, que eu desliguei o carro, eu orei e eu chorei. Porque eu nunca tinha me sentido daquela forma. E aí eu até pensei em não vir para o culto. Falei, eu não vou, eu vou entregar o que para Deus? Vou entregar o meu cansaço, o meu estresse, porque o dia inteiro deu tudo errado. Porque eu não estava bem, eu não consegui fluir o suficiente para me colocar à noite aqui na presença do Senhor. Aí chegando em casa eu falei, eu vou, porque deve ter algum. Porque eu não sabia se eu agradecia por estar aqui, porque o meu dia não foi bom, então na minha cabeça eu não tinha o que agradecer. Eu cheguei aqui, eu me ajoelhei e eu falei, Deus, eu tô aqui, e você sabe que eu tô toda quebrada. E essa foi a minha oração. Aí quando perto de começar o culto, o pastor irmã Vana me dirige o culto para nós, eu fiz uma carinha assim, meio que der.
Eu falei, aham. E daquele jeito eu fiz, mas eu fiz o meu melhor. E depois eu entendi por que daquele dia. Porque era Deus me testando. Era Deus me testando, porque assim, não que Ele tenha obrigação de nos testar para que a gente prove alguma coisa para Ele, porque Ele não precisa. Se Ele quiser nos abençoar porque Ele quer, Ele vai para nos mostrar que Ele pode todas as coisas e que Ele é Deus e que não depende da gente para nada. Entende? Só que a nossa colocação diz muito sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas e o que a gente tem feito. E foi nisso que eu me perguntei quando eu comecei a meditar nessa palavra. E depois daquele dia outras coisas aconteceram, mas aconteceram para me entristecer, e eu me entristeci, mas eu permaneci ali firme, porque eu sabia que lá na frente Deus tinha algo para me falar. Eu sabia que lá na frente alguma coisa boa eu ia ter para contar. E o que não me falta, irmãos, é testemunho, graças a Deus. A gente vai fazer 1 ano agora no Ministério PPU. E desde que nós entramos aqui, a nossa vida tem mudado muito. Pelo que a gente tem aprendido, pelo que a gente tem visto, pela forma que nós temos nos colocado, pela forma que nós fomos abraçadas aqui dentro. Sabe? Eu comentei com a Giz agora no meu trabalho como tem gente abençoada naquele lugar. Eu estava lá ontem esperando para vir embora e eu só estava esperando. O menino chegou para mim e falou assim: Vana, os meninos olharam o teu carro e o pneu tá perto para calibrar. Você me dá a tua chave que eu trago aqui. Ele levou o carro lá, o menino encheu os 4 pneus. Há 15 dias atrás, meu irmão esteve lá em casa e eu estava preocupada porque eu estava sem gasolina. Só que eu não falei para ninguém. Eu pensei, se acabar a gasolina, eu vou trabalhar de ônibus, eu vou para a igreja de ônibus, eu vou me virar. Porque a gente se vira, né? A gente não nasceu de carro. Lá em casa a gente fala assim, vai a pé, se vira, a gente não nasceu de carro. Então a gente se vira muito bem, só que a gente acostuma com o conforto. Meu irmão falou assim para mim: Ivana, vamos lá em casa. Isso já era quase perto da hora de vir pro culto, acho que era umas 3h30. Irmão, se tem uma coisa que eu não gosto é de sair no domingo. Porque eu não gosto de sair com hora para voltar. E se eu sair no domingo, eu sei que vai virar em correria, porque eu vou me atrasar pro culto. Então vira só em canseira, então eu não saio no domingo. Aí eu peguei e falei para ele, eu falei, não vou, porque tá perto da gente ir pro culto e agora a gente tá indo mais cedo. Ele falou, então tá bom, então vamos no posto comigo. Dei para não dizer 2 não, assim, atrás do outro. Eu falei, então vamos. E eu tava com meu pneu murcho. Daí eu peguei e falei para ele, falei, vamos. E nós fomos, viemos com o carro dele e tal. E eu na minha cabeça falei, meu Deus, por que ele não falou que vinha aqui? Daí a gente já vinha com o meu carro, daí a gente enchia o pneu e daí já... Sabe, eu fui à frente das coisas que eu queria para mim. Mas, primeiramente, pedindo para que Deus, né? Tipo, bem que, né? Você tal, né? Não custa nada, né? Chegando ali no posto, ele abasteceu o carro dele. Tirou um galãozinho e falou assim, põe para mim o que der aqui. E beleza, ele fez isso. Chegando lá em casa, ele falou, mano, esse aqui é para você. Então, você está entendendo como vale a pena ser fiel, como vale a pena se colocar? O que eu quero dizer através dessa palavra com o meu testemunho? Que o que ela precisou fazer para ser curada? Lá em Jeremias só vai complementar esses versículos aqui. Aqui diz que ela foi, tocou nas vestes do mestre e sentiu-se curada. Só que lá em Jeremias a palavra vai complementar dizendo, assim que ela tocou, que ela foi curada, Jesus olhou para a multidão, olhou para os discípulos e falou assim, quem me tocou? E aí, como que os discípulos iriam identificar no meio daquela multidão quem tocou? E o que fez a diferença naquele dia? Porque os discípulos falaram que não sabiam quem tinha tocado. E ele disse só isso aqui. Eu sei que me tocaram, porque saiu virtude das minhas vestes. Então, irmão, o que é isso? Ela foi tocada, Jesus não sabia quem ela era. Ele podia simplesmente, que bom que mais um filho meu foi curado, que bom, e seguir pela multidão ou por onde ele quisesse curar outras pessoas através da dificuldade que ele via que elas tinham. Mas não, ele quis saber quem foi curado porque sentiu que dele saiu virtude. E o que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer assim, é tudo que Deus quer, é que a gente toque nele, é que a gente atinja o coração dele e alcance.
Sabe, alcance ele de verdade. Porque assim, não vamos ser hipócritas, irmão. Eu não vou mentir aqui. Como é bom a gente chegar na igreja e escutar alguém falar, assim diz o Senhor. E como é bom a gente saber que a gente é merecedor de ouvir o que vem depois do assim diz o Senhor. Que quando essa frase vem, o que a gente pensa? É bênção. É bênção, é Deus usando a pessoa, seja para corrigir, seja para exortar, seja para abençoar, seja para dizer permaneça no caminho que você está. E nós fomos no monte agora, segunda-feira, eu não vou ser hipócrita, e eu desejei, a hora em que o pastor falou, se alguém quiser passar alguma coisa para alguém. Eu não fui buscando nada para mim, eu não fui pedindo que Deus falasse comigo, mas naquele momento que ele falou isso, eu falei, Deus, usa alguém para falar comigo. Não usou da forma que eu esperava, mas usou da forma que eu precisava. Entende? Porque Deus usou o pastor Maxwell para falar assim que minha família, minha casa, a gente entendeu o propósito e está vivendo ele. A gente entendeu aquilo que Deus quer e está fazendo. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos no caminho certo. E isso é mais do que uma palavra de confirmação, uma palavra de tipo, continue assim, não desista, não pare. Entende? Então assim, o que acontece? As adversidades, ela vem para isso, para nos fazer parar, para nos enfraquecer. E o que a gente tem que entender, irmão? A gente tem que entender que quando Deus fala, é porque Ele está vendo o que a gente está fazendo. É porque Ele está vendo a forma que a gente está se entregando. É porque Ele está vendo que nós não somos dele aqui nesse momento agora. Que nós somos dele fora daqui, no trabalho, conversando com alguém. Ou então simplesmente orando, pedindo pela vida de alguém que de repente nem sabe que a gente existe. É pedindo pela vida de alguém que não está aqui. Só que o que eu quero complementar, a gente está muito focado, irmãos, e eu falo a gente porque eu falo por mim. A gente chega na igreja e pede o quê? Deus fala comigo. Deus usa fulano para falar comigo. Deus me dá isso, Deus cuida daquilo, Deus faça assim, Deus não sei o quê. Irmãos, não estou falando que é errado você pedir. A palavra do Senhor, como a gente conhece e a gente sabe porque a gente vivencia isso, Deus é especialista em dar as coisas para a gente. O prazer dele é nos abençoar. Só que até que ponto a gente está recebendo? Como que a gente está recebendo isso? Se entende? Porque assim, a gente tem que parar com essa mania feia. Eu digo mania feia porque eu por muito tempo fiz muito isso. Agora eu mudei, de um tempo para cá eu mudei a minha oração. Então assim, ao invés de a gente chegar aqui e falar, Deus, fala comigo, usa alguém para falar comigo, me mostra isso, me mostra aquilo. E sabe, a gente tem que chegar aqui, em qualquer lugar, irmãos, se colocar na presença de Deus e desejar tocar as vestes dele. Não basta a gente querer ser tocado, se a gente tem total liberdade de tocar. Se entende? Por que é muito mais fácil chegar aqui e pedir para Deus tocar, se a gente tem liberdade para se colocar na presença dele e falar, Deus, eu estou aqui, eu quero tocar nas suas vestes. Se você não pedir nada para ele, se você não pedir que ele se revele para você através da vida de alguém, peça que você tenha discernimento para entender o que ele tem para falar para você e toque nas vestes dele. Que a partir do momento que a gente tiver discernimento, irmãos, e visão para pedir, tocar nas vestes dele, então ele não vai usar ninguém para falar com você. Ele vai se revelar e você vai sentir, e você vai ver que é ele que está fazendo e que ele recebeu o teu toque, porque das vestes dele saiu virtude. Você entende isso? Aí a gente está na luta, está certo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, a gente está se colocando, a gente está vendo Deus trabalhar, mas o que a gente faz às vezes? Aí a gente chega aqui, a gente dá o testemunho, não estou julgando, só estou dando um exemplo. A gente vem e a gente dá um testemunho bom, que é o que Deus fez, porque Ele é assim, Ele faz, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Se Ele quiser nos abençoar, se a gente merecer, Ele abençoa para mostrar que Ele é Deus. Só que também para mostrar para a gente que se Ele abençoa sem a gente merecer, para mostrar que Ele é Deus, é porque Ele quer que a gente se posicione para entender que lá na frente tem mais. E para entender que para merecer esse mais, a gente tem que batalhar. A gente tem que permanecer no caminho.
As adversidades vêm e a gente pensa em desistir. E aí você pensa o quê? A gente para e o que acontece se a gente para, irmãos? Não acontece nada. Eu tenho uma irmã que ela tinha um ministério aqui no bairro mesmo. E ela falava assim para mim: mana, Deus está com a bênção aqui na tua mão. E eu ia bem certinho, fielmente, orando. Eu ajudava ela no grupo de louvor e eu ajudava elas, sabe? Então assim, tipo, eu estava ali com ela, lado a lado. Só que chegou um momento que eu cansei, eu falei: eu não quero mais. E eu parei. E ela falou: mano, a bênção está aqui, ó. Deus está com a bênção aqui, ó. E do jeito que ela falava, irmão, eu sentia como se eu quisesse um copo de café, porque eu amo um cafezinho. E cada vez que ela falava, eu sentia como se eu tivesse com sede de café, o café estivesse ali e eu não pudesse pegar, porque eu estava impura. Porque eu tinha parado no meio do caminho e na minha cabeça eu não merecia mais a presença dele. Entende? Então assim, não vamos parar de clamar. Sabe? E clamar, o que a gente faz no clamar? O que significa clamar? Chamar atenção. E como que se chama atenção? Pedindo, buscando a presença de Deus para nós. Sabe? Tipo, Deus, eu tô aqui, eu me coloco minha vida em tuas mãos, eu me rendo a ti, eu entrego a minha vida a ti, eu quero, Pai, tocar as tuas vestes. Quando o pastor fala, quando os pastores falam que Deus está aqui, o que você sente? O que você vê? O que você imagina? Eu imagino que Deus está ali do meu lado. Às vezes, de vez em quando, eu vejo ele fazendo umas caretas, tipo assim. Sabe? Tipo, muda isso, não faz aquilo. Ou então, tipo, permanece assim que tá bom. A gente sabe quando a gente está no caminho certo. E a gente sabe quando a adversidade vem para nos tirar do foco. Irmão, a adversidade manda mensagem no WhatsApp pra gente. Desgramados. Se entende? Se a gente não tiver discernimento para fugir, a gente cai fácil. E aí você pensa assim, você vai perder tudo aquilo que você conseguiu agora. Por uma falinha de nada, que não vai te acrescentar em nada. Sabe? E eu falo demais. Então assim, eu falo muito. Eu penso, quando eu vi, eu já falei. Se entende como? Só que assim, quando eu faço alguma coisa que eu sei que é errada, eu peço desculpas. Eu não tenho dificuldade em pedir desculpa. Já pedi desculpa para o pastor, já pedi desculpa para a pastora. Na quarta-feira passada, sei lá quando que foi esse dia, que minha memória também é péssima. Mas foi agora no último... Desculpa, irmãos. Foi agora na última oração. Foi na segunda-feira passada. Eu falei para Luísa, Luísa, eu não vou te levar. Então você chegando lá, você me manda uma mensagem que você chegou. E ela chegou e ela saiu de casa e ela não mandou a mensagem. Falei, eu acho que ela deve estar orando, porque ela chega e ora, né? Ela deve estar orando. Só que passou meia hora, eu falei, cara, ela não está meia hora orando. Não duvidando, né? Do posicionamento dela. Só que eu pensei, se eu falei que era para ela me avisar quando ela chegasse, era me avisar. Eu até mandei mensagem para a Giza. A Giza também acho que estava orando, né, Giza? Não respondeu. Estava orando. Sabe? Então, assim, eu tava com uma enxaqueca terrível. E eu peguei e vim aqui. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu tava o pó da gaita. Eu sentei ali, eu fiquei ali, eu dava um sorrisinho aqui, um sorrisinho ali. Eu mandei mensagem para a pastora na terça-feira. Eu falei, pastora, me desculpe pela minha cara, porque eu não estava bem. Ela me disse, irmã Wanda, eu nem percebi. Então, se eu estava tão mal a ponto de eu achar que eles perceberam, por que ela não percebeu? O que eu fiz que ninguém percebeu que eu não estava bem? Entende? Então, assim, Deus é isso, irmãos. Ele fortalece a gente, Ele nos mostra as coisas, Ele define as coisas conforme a vontade dEle. Então, assim, a gente pensa assim, eu estou há tanto tempo clamando, eu estou há tanto tempo pedindo, eu estou esperando a hora que Deus vai usar alguém para falar, irmã Vana, se acalma que o varão negrão alto está vindo. Sabe? E eu não quero menos do que um azul de preto. Entende? Então, assim, a palavra do Senhor diz, pedir e dar-se-vos-á, mas tem que saber pedir. A Luísa está com raiva já. Mas tem que saber pedir, porque daí vem qualquer um e a gente acha que é de Deus. Não é. A gente tem que ter discernimento para entender que nem sempre o que a gente pede, às vezes, sabe?
Sabe? A mesa tá ali, tá posta. E se a gente não tiver discernimento para entender que aquele banquete não é de Deus, a gente come. Se você estiver faminto daquilo que o teu coração deseja, caia fora, vaze. Esqueça, não é de Deus. Você entende? Então assim, se ela foi curada tocando as vestes de Jesus, o que a gente precisa fazer? Tocar as vestes dele? Mas tocar a ponto dele entender o que a gente quer e como que a gente tem se posicionado até aquele momento. Não é fácil. Não é fácil alcançar o coração de Deus. Teve uma época assim com a mãe ela ficou 12 anos. 14? Quanto tempo a mãe só ficou trancada lá em casa? Doente, tá, povo? Não fui eu que tranquei, não. Ela ficou doente. Nós fizemos tudo quanto foi exame e ela não tinha nada. Só que ela melhorou e daí ela começou a ficar melhor que eu. Então ela saía, não tinha hora para voltar. Ela tava meio rebeldinha assim, sabe? Tipo, agora eu posso sair, eu posso dizer aqui. E eu comecei a ficar preocupada. E aquilo começou a me fazer mal. Aí um dia eu fui na igreja e falei, Deus, a mãe tá errada, fala com ela. Falei, Deus, a mãe tá fazendo assim, assada comigo. Deus, fala com ela para ela melhorar, para ela me tratar melhor. Sabe, para ela deixar de ser tão rebelde, porque a preocupação, assim como ela tem comigo, eu também tenho com ela. E aí, o que aconteceu, irmãos? Eu fui na igreja e o pastor olha em mim. Falei, meu Deus, sabe? E o pastor falou assim, irmã, eu tô vendo, Deus me mostra que o teu coração tá todo quebrado. E tava mesmo. Só que ele não tava quebrado assim, tipo, trincado. Ele tava todo quebrado. Porque eu não conseguia me colocar e orar e agradecer e pedir. Naquele dia eu só cheguei naquela igreja e eu pedi para Deus, Deus, fala com a mãe. Que eu tô preocupada assim com ela. Ela tá meio rebeldinha, ela tá meio assim, meio assada. Fala com ela e Deus me caceteou. Não falou nada assim para mim me corrigir. Mas ele só falou que Deus ia catar os meus cacos. E catou meu. Sabe? Porque as coisas melhoraram. Então assim, o que a gente precisa fazer? Permanecer. Permanecer é a chave. Porque a gente precisa entender que tudo que acontece e tudo que a gente faz é por Ele, para Ele, por causa dEle. Não adianta, irmãos, a gente chegar aqui e falar assim, é porque Deus cura, porque Deus abençoa, porque Deus... A gente tem que começar a falar qual que é o caminho também. Para as pessoas começarem a seguir, permanecer nele, até receber a bênção, até ser curado, até ser próspero. Então assim, não importou o quanto ela gastou, não importou o quanto remédio ela tomou, não importou quantas vezes ela foi até Jesus e não conseguiu tocar nele. Ela não parou. Imagina se ela tivesse parado, não vou porque a multidão não me deixa, porque meu dinheiro já acabou mesmo, e eu tô assim, assado, e eu vou morrer e Deus não vai saber, Ele não vai nem saber que eu existo. Imagina se ela tivesse parado no meio do caminho, desistido de tudo. Porque ela já não tinha nada mesmo, né? Então para ela talvez não fizesse diferença continuar do jeito que estava. E daí eu pensei assim, eu falei, cara, que massa essa palavra. E a Luísa falou assim, mãe, eu já sabia que se ia usar essa palavra, porque eu amo essa palavra. Só que desse jeito que eu estou falando agora e que eu estudei, é surreal para mim entender quão ela persistiu para ser curada. Sabe? Quanto ela teve que passar para ser curada, quanto ela teve que ouvir, sabe? As pessoas se afastando dela e os comentários de tipo, o que ela está fazendo aí? Tipo, quem ela acha que é para estar aqui tentando tocar o mestre, tentando falar com ele? E ela não precisou falar. Ela se esforçou e ela tocou. Ela só tocou. E conforme ela sentiu que ela foi curada, ela tocou, foi curada e ela saiu. Mas eu creio que no desejo do coração dela, ela queria chegar para Jesus e falar, Deus, eu estou curada. Eu consegui. Eu acredito que ela deveria querer contar a história toda da vida dela, até ela chegar ali, sabe? E ouvir assim de Deus, assim, tipo, naquele momento. A palavra do Senhor fala que Ele viu que ela foi curada, porque Ele falou para ela, a tua fé te salvou. Mas
A tua fé te salvou, mas e como é que tá a fé? A nossa, né? Porque a dela já venceu. Como é que a nossa fé tá? Será que a gente está firmado de fato para... Será que... Eu nunca falei tanto. Por isso que eu tô tossindo assim. Será que a nossa fé está firmada a ponto de passar, não por tudo aquilo que ela passou, Deus me livre, não desejo para ninguém, né? Mas assim, será que esse sofrimento dela... Pensa aí no auge do teu sofrimento. Os olhos vão pensar dor de cabeça. Porque eles não aguentam dor de cabeça, eles já dormem, eles já deitam. Vamos pensar para nós mulheres. O que, Gisele? A gente já tem mais, né? Eu agora, minha dor de cabeça está sendo a minha dor de cabeça, literalmente. Então, assim, tanto que eu estou fazendo um tratamento para enxaqueca, então, assim, tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu quero ficar bem quietinha. Esses dias eu estava mal no trabalho, eu falei para a moça que trabalha comigo, eu falei, Lu, eu não estou bem, eu vou ficar aqui quietinha, mas se você precisar, você pode vir aqui que a gente conversa. Então, assim, até que ponto a gente está disposto a passar pelo sofrimento e continuar seguindo? Porque se a gente vê que o caminho está dando fruto, a gente segue. Se a gente vê que chegou numa altura, a gente não aguenta mais por falta de paciência, por falta de coragem, por falta de seguir mesmo, porque a gente às vezes, sabe, às vezes a gente não quer mais seguir. Então, assim, o segredo para tocar nas vestes do mestre está em prosseguir, está em não parar, está em não desistir. Sabe, é não desistir da primeira porta fechada, é não desistir no primeiro não, é não desistir quando as coisas não correm como a gente espera. Sabe? Então, assim, é muito massa a gente estar na presença de Deus e entender aquilo que Ele quer de nós. É muito bom a gente chegar aqui e saber que a gente está no caminho certo. A gente vê os frutos daquilo que está acontecendo, sabe? Só que tem que permanecer. Aí a diversidade vem e a gente faz o quê? Vem mais pra igreja. O pastor falou isso, o irmão não melhorou, fulano não bebeu, fulano falou isso. Irmão, quem é fulano? Quem é ciclano? O que é mais importante do que agradar a Deus? Ele supre todas as nossas necessidades. Irmãos, Ele é tão top, irmãos. Deus é tão top que a gente não precisa falar nada. Se a gente se ajoelhar e não conseguir falar, Ele lê nossas lágrimas. E sabe o que é melhor? Ele não só lê, Ele armazena. Você entende? Ele armazena para ver até onde você vai. E para no momento exato Ele te abençoar. E Ele te faz lembrar daquelas lágrimas que você derramou sem palavra alguma. Ele te faz lembrar que a bênção que você recebeu é por tal posicionamento, é por tal palavra, é por tal atitude. Se entende como? Não existe alcançar Deus sem propósito, sem permanência, sem seriedade, sem posicionamento. Eu estou falando isso tudo para mim, irmão. Se você quiser pegar, pega aí também. Mas eu estou falando de mim, eu estou falando para mim. Se entende? Quantos milagres ela não ouviu que Deus fazia e passou 12 anos e a vez dela não chegou. E passou 12 anos, ela foi curada, mas ela teve que se arrastar, ela teve que, sabe, ela teve que... Imagina aí o que ela teve que fazer, irmãos. Eu me colocando no lugar dela, eu não sei se eu teria colocado na minha cabeça, não fui curada até agora, já passou 12 anos, eu já me acostumei. Porque às vezes a gente para porque se acomoda. A gente para porque do jeito que tá bom. Não tá bom, não. Quando a gente sabe que pode melhorar, quando a gente sabe que o muito na nossa visão tá suficiente, a gente perde o muito, o melhor de Deus, e o extraordinário, e o infinito, e o que Ele tem para nós. Se entende como? Então não existe parar, não existe. A gente não tem direito de parar.
A gente não tem direito de falar não vou fazer, de falar não quero. A gente não tem direito de chegar aqui e não sentir nada. Eu falei para Giza, graças a Deus, Deus tem dado testemunhos para nós e que eu fico com vergonha quando eu penso em reclamar de alguma coisa. De vez em quando eu solto um Deus da glória lá em casa, a Luísa fala o que foi, mas eu falei nada, tô agradecendo. Só tô falando, não tô reclamando. Sabe? Então assim, como faz diferença o posicionamento? Deus nos escolheu. Ah, pra quê? Não sei, ué. Eu sei por que Ele me escolheu. Eu sei das promessas, eu sei que vai se cumprir. Estamos aí esperando, né? E vai dar boa, porque Deus é fiel. Só que Ele vai ser fiel como? Vendo o meu posicionamento. Vendo o que eu estou fazendo para merecer os frutos que Ele está colhendo através das minhas lágrimas, através do que eu tenho feito, através do que eu tenho pensado. Que como a gente peca em pensamento. Eu peco falando porque eu sou uma bênção, mas o pensamento eu tenho me policiado. Porque não existe pecado, pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Não existe isso, eu pensei em fazer alguma coisa, mas é errado, eu não vou fazer. Já pecou, pensou? Se você pensou é porque está no teu coração, e disse, no teu coração está fora né? Está fora ali do eixo, está querendo dar uma escapulida. Se entende? Então assim, eu tenho orado assim para Deus, eu falei, Deus, permanece comigo. Fica comigo. Eu saio de casa para trabalhar, eu oro, eu chego lá, eu peço para Deus ficar comigo. E é tão engraçado, porque parece que Ele é tão meu amigo, que eu entro assim na sala e eu falo, oi Deus, tô aqui de novo, fica comigo também. Sabe? E eu tenho chegado mais cedo, porque eu pego às 8, mas como eu tenho medo de entrar na BR, eu saio de casa às 7. E tudo bem, não tem problema, porque eu chego lá, eu entro no refeitório, eu fico tomando meu café, das 8 horas eu vou para minha sala e lá eu fico. Só saio quando preciso, tem dia que nem saio. Então assim, eu estou começando a entender como é bom servir-se Deus. E como é bom saber que tudo que Ele tem feito é pelo meu posicionamento. Porque às vezes a gente fala assim, mas Deus vai te abençoar. Amém. Tá, mas Ele não vai fazer mais nada? Deus falou que vai abençoar, mas e daí? Ele faz a parte dele e a nossa, quem faz? Nós! A gente não tem direito de desistir, de falar que não é porque Ele nos escolheu, e a gente não tem direito de falar não. E se a gente ficar falando não por muito tempo, e fugindo por muito tempo, e retrocedendo por muito tempo, Ele não vai desistir. Só que a gente não vai prosseguir. Só que às vezes o tempo da promessa já passou na nossa cabeça, e a gente pensa assim, por que não aconteceu ainda, se faz tantos anos que falaram? Porque não dá um tempo? Você acha o quê? A demora que é para nós não é a demora para Deus, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas, para aprimorar o teu testemunho, para que todos aqueles que vejam você abençoado e perguntem como foi, eles não vão perguntar o que você fez, o que você passou, o que você suportou, o quanto você chorou, quantas vezes você retrocedeu. Eles só vão olhar que você está abençoado. Ninguém quer saber os bastidores, ninguém quer saber pelo que você passou, eles estão vendo agora. Mas e o durante, quem estava junto? E quando você quis retroceder, quem que falou não desista? E quando você literalmente parou e não quis mais, o que te fez, o que te impulsionou a seguir, a continuar a caminhada, mesmo estando quebrada, mesmo estando desacreditada de que as coisas iam mudar? Deus! Se não é Deus, irmãos, na nossa vida a gente não tem nada, a gente não é nada. E quando a gente entende que a gente é dependente dele, ele se coloca no nosso meio, ele nos abre a visão, ele nos dá discernimento, ele nos faz entender que tudo é por ele, é ele que manda em tudo. Eu lembro que quando eu saí do meu trabalho, esse trabalho que eu estou vai fazer 1 ano, para honra e glória de Deus. Eu queria fazer 1 ano. Eu pensei, Deus, se eu ficar aqui 1 ano, tá bom. Eu entrei lá, irmãos, com 6 meses de empresa, eu soube que o meu contrato ia vencer.
Falei, poxa, Deus me trouxe aqui para você mandar embora em 6 meses? Eu não vou mentir, eu questionei, eu falei, poxa, como assim? Eu ia pegar férias no meu antigo trabalho. Eu falei, eu vou pegar férias, eu vou procurar outro emprego e eu vou sair daqui. As pessoas que trabalhavam comigo, irmãos, elas são maravilhosas. Tudo que eu... muito bem com a pessoa ou você não se dá. Só que você só sabe como a pessoa é convivendo. E eu tive tempo que eu não quis ir trabalhar. Falei, mãe, eu não quero ir trabalhar hoje, que eu não tô bem. E por eu ser muito cafezeira, durante todos esses dias que eu não estava bem, eu comecei a tomar chá. E como nós éramos em 6, como só eu e mais uma outra colega minha tomava café, nós duas revezávamos o café. Quando eu não tomava café, ela também não tomava e ninguém tomava, porque nós duas não fazia. Mas a gente não fazia porque a gente era ruim, a gente não fazia porque só a gente tomava e se elas quisessem, elas que passassem, ué. Entende? Então eu falei, mãe, eu vou procurar outro emprego. Uma das encarregadas tinha uma mesa baguá, assim, aquela mesa L, assim, que dá pra você ficar com o braço aqui e com a perna pra cá. Aí houve uma troca de móveis no escritório. Peguei e falei, eu quero uma mesa dessa. Eu não consegui, eu não ganhei uma mesa dessa. Minha mesa daquela normal. Normal, só cabia meu computador e a minha garrafa d'água, que eu ainda dividia a mesa da minha outra encarregada aqui do lado, porque minha mesa era cheia de coisa, eu sou muito bagunceira. Mas eu me acho na minha bagunça. Irmãos, eu não peguei férias. Eu comecei no novo emprego. E você sabe quanto tempo eu demorei para enxergar que a minha mesa era do jeito que eu queria? Quando eu vi que eu tinha espaço para colocar o que eu quisesse. Porque eu chegava, eu colocava minha bolsa, eu colocava minha blusa, eu colocava minha garrafa d'água. E eu falei, caraca, que mesa grande. Aí quando eu olhei aquela mesa, eu falei, Deus, muito obrigado. Deus, Ele não atrasa. Ele dá tudo no momento certo. Se eu não tivesse passado todo o estresse, porque, irmãos, não queiram trabalhar com RH, nunca na vida. As pessoas, elas te tiram do sério. E você tem que manter a postura. Que você também é pessoa, só que você tem que entender que você é diferente delas, porque você não pode se igualar, porque senão elas vão... Sabe? Umas coisas que a gente quer falar e não pode. Então, assim, eu falei, Deus, muito obrigado. Eu fico o dia inteiro sozinha. Eu me entediei nos primeiros dias, porque eu queria conversar, eu gosto de conversar. E eu não ouço música. Inclusive, hoje, a moça que fica do lado da minha sala, ela não ouve música. Só que teve um problema no computador dela e ela está de férias. E ela volta amanhã. E o menino chegou lá para arrumar e ele ficou a manhã inteira, até umas 4 horas, ouvindo sertanejo. Eu falei, meu Deus do céu, é assim mesmo que eu vou ter que ministrar, e que eu vou ter que me concentrar, e que eu vou ter que... Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu levei minha Bíblia ontem e hoje para o trabalho. E eu confesso, eu não levo, eu leio ela em casa e deixo lá e leio só quando eu volto. E enquanto ele ouvia a música dele lá, eu estava com meu fone ouvindo uma ministração. Aí quando eu precisava sair, que eu via que ele estava com a música lá abaixada, eu dava uma lida no meu esboço, que eu nem estou lendo, nem estou vendo. Mas está aqui, vai ficar memorizado. Isso que importa, né? O que importa é que está aqui. Aqui depois é. Deixa abaixo. Entende? Então eu falei, é assim que Deus faz. Eu costumo falar que Deus testa, mas Ele não testa a gente. Ele quer ver como é que a gente está. Vamos ver se ela não vai se distrair e não vai cantar. Não cantei. Sabe? Outro dia eu brinquei aqui, faz tempo já, a gente estava vindo para a igreja. Tocou aquela música lá do Onda Onda, do Tchacabum. Irmãos do céu, eu não vou mentir porque eu tô aqui. Às vezes a gente dá umas bolas fora. E começou a tocar aquela música, é Onda Onda, eu Onda Onda. Aí começou a tocar a música e eu, Onda Onda. Falei, misericórdia, Deus, perdão. Eu fiz ou não fiz isso, Luísa? Falei, meu Deus. Sabe? Mas isso não significa que eu não estou completamente nele. Isso significa que eu preciso melhorar e permanecer. Que se eu não permanecer, eu não vou melhorar. Se eu não permanecer, essas pequenas manias que eu tinha, elas vão permanecer e vão me impedir de chegar lá na frente. Entende? Então assim, vamos entender que a gente é dependente dele.
que a gente tem liberdade para clamar o nome dele, principalmente para tocar as vestes. Principalmente tocar as vestes. A gente tem que sair dessa mania de pedir. De pedir que Deus use, de pedir que Deus faça, de pedir que Deus mostre. Deus, eu tô aqui, eu quero tocar tuas vestes. Eu tô aqui, eu quero sentir tua presença. Eu quero perceber que eu tô no caminho certo e eu quero que o Senhor me mostre o que eu preciso melhorar. O que eu preciso largar de mão. O que eu preciso, de repente, parar de falar. Eu falo muito brego de aguinho, eu falo muita coisa assim que só eu e as meninas entendem, mas elas entendem e é o meu jeito. Só que assim, se Deus de repente, se Deus de repente falar pra mim, se pra mim eu sentir que eu tenho que parar de falar, eu vou parar de falar. Porque não é porque eu tô acostumada, não é porque faz parte de mim que eu não posso retirar. Tem coisa que faz parte da gente que não é da gente, Deus não quer que a gente fique. E daí você vai ficar porque você se acostumou? Porque você não consegue parar de falar tal coisa? E fazer tal coisa? Às vezes a gente vê a mania como algo normal, não é normal. Tem mania que é feia. Tem mania que tem que deixar porque não agrada, porque não agrega, porque não nos traz nada de interessante. Entende? Eu não vou em lugares que eu não me sinto bem. Eu ouço música dos outros, dos meus vizinhos. Vamos morrer, né? Eu ouço porque os vizinhos ouvem. Eu vou falar pro vizinho abaixo que eu não gosto. Se quando eu escutava eu também erguia no mal, né? A gente não pode ser hipócrita. A gente tem que ter jeito para falar com as pessoas. E não é falando, chegando na frente delas que a gente vai mostrar que a gente é aquilo. Que a gente é a nova criatura. A gente vai mostrar com atitude. A gente vai mostrar com as nossas palavras, com a forma que a gente se comporta, com a forma que eles vão vendo que a gente tá vivendo. Não é falando que a gente é mostrando. Às vezes não precisa falar. Eu falei pra Luísa, Luísa, eu preciso comprar blusinha pra mim, porque eu tô engordando, minhas blusas não me servem mais. Graças a Deus que lá no meu trabalho eu uso uniforme, mas mesmo assim, quem não sabe, acha que eu vou com a mesma todo dia, mas não, eu tenho 7 camisetas da empresa. E não é porque eu gosto da empresa, é porque eu me sinto confortável com elas. E elas estão um pouco grandinhas, eu uso P, só que eu me sinto melhor no GG. Aí a irmã Sônia chegou aqui, eu tenho umas coisas para te dar. Eu falei, opa, que benção. Inclusive aquela blusa lá azul foi ela que me deu, essa aqui foi ela que me deu. Tô até querendo que ela venha, porque eu tô precisando de mais umas coisinhas. Brincadeira. Então assim, não precisa a gente pedir para ninguém. Se precisar pedir, também não tem problema. Eu morro de medo de entrar ali naquela Santa Paula, ali, na Taunay aqui, e todo mundo sabe, mas e daí? Eu saio lá de casa, eu dou a volta lá por cima, eu vou lá na rodoviária e desço aqui no posto, aqui, abastecer. E quando a Giza chegou, meu olho brilhou, eu falei, Giza, faz esse favor para mim, por favor. Então, se a gente precisa, irmãos, você acha que Deus coloca as pessoas na frente da gente para quê? Também não vamos abusar, né? Vamos reconhecer que Deus usa as pessoas para nos abençoar, mas vamos entender também que o que tiver ao nosso alcance a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar na dependência dele sempre. A gente tem que continuar, a gente tem que entender o que ele quer da gente. E a partir de hoje, irmãos, eu não sei vocês, mas eu vou ser como a mulher do fluxo de sangue. Eu vou desejar tocar nas vestes dele sempre que eu tiver oportunidade. E permanecer, que é o que mais importa, porque foi isso que levou ela à cura. Você entende? Que a gente entenda, irmãos, que o assim diz o Senhor é bom, mas que o silêncio dele também diz muita coisa. Quando ele está em silêncio, não quer dizer que ele não está vendo, não quer dizer que ele não está fazendo, não quer dizer que ele esqueceu da gente. Ele só está se preparando para se revelar de uma forma extraordinária. E que a gente tenha discernimento para entender que essa forma extraordinária é dele, que essa vontade é dele. E que é tudo por ele, para ele, por causa dele, e é tudo dele. Quando a gente entende que a gente não é nada sem ele e que nós somos dependentes,
As provas vêm, as adversidades vêm, mas a gente está ali firme e a gente reconhece que é dele, que é permissão dele. Então vamos permanecer firme, irmãos. A questão não é nem permanecer firme. Talvez estejamos aqui todos firmados na presença dele. Mas assim como a gente está firmado aqui buscando a presença dele, buscando se colocar, buscando se corrigir, tem muita gente lá fora, tem muitas coisas acontecendo que vão nos tirar da presença dele. E que de uma forma ou de outra vão colocar na nossa cabeça assim a pensar: por que mesmo que eu estou fazendo toda essa correria aí? Por que tudo isso? Por que tudo aquilo? Por que não é tão mais simples? Porque às vezes a gente olha assim para a vida do irmão, nossa, ao nosso ver é tão simples, mas a gente não pergunta como é que tá, de fato. Sabe como é que é no dia a dia, como é que não é. A minha sobrinha, coitada, até agora, irmãos, ela me leva no mercado. Toda vez que eu tenho que ir no mercado, ela me leva. E eu agradeço a Deus pela vida dela. Eu já falei isso pra ela. Eu falei pra ela, Graça, eu preciso. Ela veio aqui no últimos cultos. Eu falei pra ela, Graça, tia, eu preciso ir no mercado. Você leva a tia? Ela falou, eu levo, mas só se você vir me buscar. E eu não tinha saído com o carro ainda. Eu falei, você tá louca? Eu falei, eu não vou. Porque ela mora ali perto daquele lugar que o senhor foi trazer o carro para mim lá aquele dia que deu ruim lá. Irmãos, eu falei, você tá louca? Eu não vou. Aí tem rotatória, tem semáforo, tem parada obrigatória, tem não sei o que. Eu falei, eu não vou. Ela, tia, venha porque você vai treinar a marcha. Eu falei, eu já sei. Eu falei, eu sei de tudo, eu só preciso da carteira. Eu falei para ela. Só que eu fui, por que eu fui? Porque eu precisava ir no mercado. Ela falou bem assim, tia, me avisa a hora que você sair de casa. Eu peguei, a Luísa foi comigo, graças a Deus. A Luísa é minha guerreirinha, ela não tem medo. Só que ela põe o cinto e fica segurando assim o cinto. Sabe? Então ela falou assim, tia, me avisa a hora que você sair de casa, que daí eu vou te esperar aqui na frente, porque ela mora numa casa que é tudo igual. E eu sou péssima para essas coisas. Eu me perco muito fácil, eu esqueço as coisas muito fácil. Eu vou procurar um médico, porque eu devo ter um laudinho e eu não sei, nem a mãe sabe. Sabe? Eu me esqueço muito das coisas. Eu falei, filha, então espera a gente ir na frente. E ela esperou. Aí ela, bem bela, chegou. Ela falou, você vai entrar? Eu falei, não, vamos rapidinho, porque tem culto, então vai ficar, para não ficar tanta correria, para guardar as coisas e barará, e para trazer você para casa. E ela foi entrando do lado da passageira, bem bela. Eu falei, não, você vai levar daqui já, não vou. Eu falei, já foi pela graça de Deus que eu vim até aqui, você quer que eu leve daqui também? Não vou levar. Então, ainda assim, irmãos, vai fazer 13 meses que eu estou com o carro, ela me leva no mercado todo mês. E eu falei, eu dou graças a Deus pela tua vida. Porque eu ligo para ela, eu falo assim, Grace, acendeu umas luzes aqui, isso aconteceu. Eu falei, nega, acendeu umas luzes aqui, eu não sei o que significa, será que o carro vai estragar no meio do caminho quando eu estiver voltando, indo para o trabalho e alguma coisa, e o que é essas luzes que eu não sei? Ela falou, que hora que essas luzes aparecem? Eu falei, quando eu ligo o carro. Comigo, ou você se estressa, ou você me odeia, ou você me ama ainda mais. Porque eu sou essa pessoa que vocês estão vendo. E ela falou, tia, me mande foto. Eu peguei e mandei foto pra ela. Ela pegou e falou, me senti, eu tô indo aí com o Matheus, que é o marido dela. Ele é meio mecânico também. Eu tô indo aí com o Matheus. Aí ela é bem cafezeira igual ele. Falou assim, tem café aí? Eu falei, tem. E tinha um pouquinho lá. Mas era só aquele, era pra ele de certo, que tinha só aquele. A gente ia fazer como? Se entende? Então assim, eles chegaram lá. Eu nem falei que não precisava ir. Eu só queria tirar uma dúvida e eles chegaram lá e eles olharam e não era nada, graças a Deus. Mas eu já fiquei com o coração tranquilo. As luzes continuam acendendo, mas eu sei que agora não é nada. Você está entendendo? Então assim, o simples fato de a gente permanecer e agradecer sabe? Eu vou parar de falar porque, sabe? Eu não quero fugir nada da palavra porque eu não quero blasfemar contra Deus. Porque quando a gente fala algo que não está aqui, a gente está blasfemando. E eu confesso para os irmãos que eu não conheço muito a Bíblia, mas essa história me pegou sempre. Eu queria que os irmãos se colocassem em pé e prestassem atenção no louvor. Pode dar para colocar? Prestassem atenção no louvor que fala sobre como é importante a gente permanecer na presença do Senhor.
questão de segundos, eu fui atingido, em sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Você vê como é bom a gente saber que Deus faz tudo isso por nós, que Ele não desiste, que nas horas que a gente acha que está fraco, Ele nos fortalece, Ele nos dá a mão, Ele permanece do nosso lado, nos faz prosseguir. Mas em meio Irmão, permaneça. Ele apareceu e deitou do meu lado, agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Irmão, permaneça. É só isso que Deus quer, que a gente permaneça. Que a gente não desista no primeiro fracasso, que a gente não abandone no primeiro não, que a gente persista e permaneça buscando tocar as vestes dele. Tocando as vestes dele, irmão, aí já deu boa demais. Só tocar as vestes. Ele transforma a nossa vida, Ele renova. Ele renova tudo aquilo que a gente acha que está parado. Ele renova tudo aquilo que não tem jeito. Ele dá jeito a tudo aquilo que a gente acha que está perdido. Ele ouve a tua oração de uma forma que não tem como explicar como é sentir Deus, como é saber que Ele nos ouve, que Ele nos atende, que Ele está conosco, independente das nossas atitudes. Permaneça. Somente permaneça e tenha sede de tocar as vestes dele. Pastor, muito obrigado pela sua coragem de ter me dado a oportunidade. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos são gratos por essa palavra? Diz amém. Feche seus olhos.
Aleluia. Feche seus olhos. Através dessa palavra ministrada, receba um recado de Deus para o seu coração. Tá chorando porque se você tem um Deus e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está. Lembrar de onde você veio e aonde que você chega. Lembra disso? Lembrar de todos os livramentos. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Declare: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você. Oh, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Diga para essa pessoa do seu lado: fica tranquilo. Diga: tranquiliza a sua alma e o seu coração. Diga: Deus nunca perdeu o controle de nada. Você crê que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, irmão? Então diga para essa pessoa: Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? O que dizer, né? Depois de uma palavra poderosa, né? Depois daquilo que Deus ministrou no nosso coração. Quantos vão sair daqui ministrado? Amém? Coloca aquele louvor para mim lá, Pedro. Glória a Deus. Quantos vai sair daqui ministrado, irmão? Ministrado por algo de Deus. É isso, irmão. Irmã Vana falando ali, Miqueias 1 ano na casa. E a gente vê o respaldo de uma consolidação, irmão. Respaldo de um discipulado, né? O discipulado, ele respalda, irmão. Quem sabia disso? O discipulado, ele respalda. 1 ano quietinha, 1 ano ali absorvendo, 1 ano entendendo, né? Depois de 1 ano tá respaldando o que absorveu. Isso. Depois que você absorve tudo que você aprende, você começa a tocar coisas, irmão. Destino, pessoas, sabe? O discipulado te coloca uma face. Ele aplica em você uma face. E você começa a viver sobre aquilo. Às vezes o teu comportamento não está legal, é porque você não consolidou. Talvez você ainda não conseguiu pegar a visão, irmão, do que essa casa, sabe, está colocando para você viver. Às vezes você tem dificuldade de entender as coisas porque a tua mente desfoca, irmão.
Sabe, o inimigo ele consegue desfocar a tua mente. E é mais fácil às vezes, Mateus, a gente aceitar uma proposta do que ficar firme no propósito. Às vezes é mais fácil porque a proposta ela sempre vai brilhar mais do que o propósito. Só que o propósito até te abre porta, mas o que te mantém com a porta aberta é o propósito. Você pode entrar na empresa que você quiser, mas se não tiver um propósito lá, irmão Vanaína, é ou não é? Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Só você que ouviu o recado de Deus através da vida da irmã Vanaína, da serva do Senhor nessa noite. Com a mão no teu coração agora, diga: Senhor, eu acredito nessa palavra. Chega lá, Massúria. Diga: eu vou sair daqui hoje com essa porção. Diga: eu não quero apertar o Senhor. Diga: longe de mim isso. Diga: eu quero aprender a tocar. Porque quem toca, o Senhor para atendê-lo. Você entendeu, Brian? Enquanto, Brian, você ficar apertando o Senhor, você vai fazer parte de uma multidão que nunca vai fazer ele parar. Enquanto você ficar apertando como a multidão fazia, Jesus continua andando. Agora quando você aprender a tocar, ele para. E ele te atende. Você vai sair dessa noite hoje, irmão, tocando no Senhor. Pastor, como assim? Se você não tinha fé, Deus vai renovar a tua fé hoje. Se você não acreditava mais em Deus, você vai sair daqui hoje acreditando. E esse teu acreditar vai voltar a tocar em Deus. E vai sair daqui com uma fé tão nova e renovada, que você vai ver que as coisas vão começar a fazer assim, ó. Quem crê nisso que eu estou falando, irmão? Chega de viver essa mentalidade medíocre, irmão. Nós somos um povo escolhido, remido de boas obras. E Deus está dizendo: igreja, toca em mim. Toque, irmão. Não tenha medo de tocar. O Senhor te faz um convite para esse ambiente hoje. Vem tocar na minha presença. Toca na minha presença. Muda a tua casa, muda a tua família, muda o teu jeito de ser, mas toca na presença. Aleluia. Para de apertar o Senhor, irmã. Para, minha irmã. Para, jovem. Para, irmão. Tudo se quer questionar, tudo se questiona Deus. Se não toca, nunca toca, só questiona, só aperta. E Deus nunca vai parar, irmão. E sabe, se 2026 Deus quer te ensinar a tocar, para que tudo que você precisar Ele vai parar o que você precisa. O que você quer que eu faça? Amém? Amém, irmãos? Todos são gratos pela vida da irmã Vana? Glória a Deus. Mais uma pregadora aí, irmão. Quem está feliz por Deus usar ela nessa noite? Isso aí, irmão. Filhos da casa serão levantados para um tempo específico. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Aleluia. Queridos, eu preciso avisar os irmãos ainda sobre a nossa caravana para dia 7. O pastor Tiago pediu para me bater mais uma vez em cima. Então fica ligado, tá? A gente vai ter a caravana, né? O Radical está chegando também. Quem quiser ir para o Radical, a Movana agora só falta o Radical. Mano. Vamos levar para o Radical. O Face a Face vai ser perto da Ambev também. Vai ser o Face a Face, vai ter inscrição para a gente fazer um encontrão com Deus. Vai ser extraordinário. O Face a Face é extraordinário. Então, Brian, tá? Já vamos pegando de brabo, né, Brian? Para levar os que nós conseguimos dos jovens, conciliar com os pais para ver a questão, fazer a... Né? Não é só para jovem, tá, irmão? É para quem quiser ir. Então eu também vou fazer minha inscrição para participar. E vai ser tremendo e extraordinário. E domingo, queridos, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu estava em casa conversando com o pastor Claudinei hoje no trabalho. E Deus falou comigo no Salmo 119, irmão, sobre o odre na fumaça. A gente sempre fala do odre com vinho. E eu estava lendo e Deus ministrou algo no meu coração. O que seria um odre na fumaça? Quer saber? Domingo você tem que estar aqui. Odre na fumaça pode até ter a alma cansada, mas nunca vai abandonar a fé pelo cansaço. Quantos querem ficar firme na fé em Cristo Jesus? Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos.
você estiver perto da namorada, perto da esposa, perto da mãe, perto agora, abraça a pessoa aí. Você vai sair daqui hoje como aquela mulher, irmão. Ainda que esteja difícil, algumas portas se fecharam, quem sabe algumas rejeição, quem sabe pessoas ainda não suportam você. Quando você chega, você é tolerado em alguns ambientes. Vai ter que mudar isso, em nome de Jesus. Vai ter que mudar isso, porque a mulher do fluxo do sangue mudou quando ela tocou, irmão. Todo mundo teve que ver Jesus olhar para ela e falar: ela me tocou. Acabou essa intoleração, acabou em nome de Jesus. Abraça a pessoa agora e começa a liberar a palavra para ela, dizendo: acabou esse momento. Acabou. Aleluia. Pai, eu oro agora por esse casal. Eu oro agora, Senhor amado, por esse filho, por essa filha, por essa mãe. Eu oro agora por esse pai. Eu oro agora por esse obreiro, por essa mulher, Pai, por essa criança. Ó Deus, o destino que o Senhor está dando para nós, Pai, é isso que foi ministrado hoje. A concordância de um coração de filho para aquilo que Deus está estabelecendo para nós viver. Eu não quero ser órfão e eu não quero ser bastardo. Eu sou um filho que estou aprendendo, Pai, e estou entendendo. E eu quero aceitar, Pai, os conselhos que o Senhor está dando para mim. Abençoa nossa igreja, abençoa esse casal. Todo olho de inveja, toda obra contrária, tudo aquilo que está azedando o propósito na vida dessa pessoa, Pai, faz ela sair daqui hoje blindada por esta verdade que foi ministrada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, quem ouviu tudo e vai confirmar dizendo: Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe a todos, dá um abraço.